Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto, hoje para falar sobre escoliose, que é uma doença que atinge a coluna vertebral, e para isso estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Câmara a Maria Cláudia Monteiro, que é fisioterapeuta. Maria, muito obrigado pela sua presença, seja bem-vinda aqui. Obrigado pelo convite, é uma oportunidade a mais da gente divulgar o que esse mês a gente está fazendo campanha para conscientização da escoliose. No mundo todo estamos fazendo ações para que as pessoas saibam mais como detectar uma escoliose, para que a gente consiga fazer um diagnóstico precoce e melhorar o tratamento da escoliose, que é uma doença que não tem cura. Só te cortando, desculpa, o junho então é o mês da conscientização, né? Isso. E pra gente começar a entender um pouquinho mais escoliose, para quem nunca ouviu falar essa palavra, o que é escoliose? Queria que você explicasse um pouquinho mais. Tá. A escoliose é uma patologia que afeta a coluna vertebral. Todos nós temos uma coluna, se nós sentarmos retos, a gente vai ter um alinhamento bom da coluna. Se você olhar de costas para uma pessoa que tem uma escoliose, você vai perceber que ela tem algumas assimetrias, né? Então ela vai ter às vezes um ombro mais alto que o outro, vai ter uma assimetria na cintura, um quadril mais proeminente, uma escápula mais alada, mais saída, um braço parece mais comprido que o outro. Então a gente fala, tem um desvio lateral, uma rotação vertebral e ainda perde os desvios que são normais da lordose e a cifose. Todo mundo tem uma lordose e uma cifose que é natural da curva. Lordose e cifose também é uma curva menos acentuada, é isso? Não, então assim, todos nós temos lordose e cifose e não é patológico. Porém, uma escoliose é patológico. Então, a escoliose também afeta essas curvas naturais da nossa coluna. Então, quem tem escoliose, às vezes ela se transforma numa hipercifose, que é a pessoa mais corcunda, digamos assim, ou ela perde essa corcunda e a lordose natural e fica num padrão mais de extensão. Então, é um desvio tridimensional da coluna. Se você for pensar em termos de uma escada de caracol, né? Ela vira no próprio eixo, ela se inclina, ela roda e ela entorta para frente ou para trás. O que leva a escoliose? O que causa a escoliose? Então, a escoliose, ela pode ser dividida entre uma escoliose funcional ou estrutural, né? Tem crianças que nascem com escoliose, então elas afetam as crianças nessa faixa etária do nascimento até os 3 anos. Ela pode ser congênita, né? Então ela é estruturada e nesse ponto nós temos uma patologia que muitas vezes precisa-se de atendimento médico cirúrgico, né? Aí temos a escoliose idiopática, que a gente chama, que é uma escoliose de causa não conhecida, que é 80% dos casos. Então, os adolescentes, né, que começa lá no juvenil, de 9 a 14 anos é onde acontecem os estirões de crescimento. Então, aonde fica mais fácil, o osso cresce e as estruturas vão se entortando, digamos assim. Exatamente, na puberdade. Naquele momento também que os alunos começam a levar as mochilas pesadas para a escola. Isso tem alguma coisa a ver ou não? Então, André, não tem a ver, tá? É claro que você levar uma mochila pesada para a escola, muito pesada, e ficar com ela muito tempo nas costas, você vai adotar uma postura e você pode ter dor por causa disso, mas ela não vai desencadear uma escoliose. Se a criança já tem uma escoliose, ela pode intensificar a curva. Se ela carrega a mochila sempre de um lado e ela tem uma escoliose que está crescendo para aquele lado, então ela vai piorar a curva. Porém, ela não vai... Não é a causa. É possível detectar isso visualmente? Os pais, como a gente está falando de criança, e nesse momento é onde surge a escoliose, é possível detectar? Como é que tem que ficar atento para ver isso? Essa campanha é para que a gente consiga, através dos pais, dos professores de educação física, dos pediatras, das pessoas que estão mais próximas dessa faixa etária, que tenham um olhar, né, mais cuidadoso com essas crianças que estão nessa fase de desenvolver uma escoliose. São sinais muito simples de se observar. Se a criança tiver
tiver sem a blusa, fica mais fácil, você vai olhar nas costas, então, e observar essas assimetrias, né? Um ombro mais alto que o outro, que é uma das coisas mais fáceis de olhar e perceber, né? Como na imagem que a gente está vendo aí agora, né? Isso. Aí você tem, né, uma escápula, que é essa asinha que a gente tem aqui, tá mais proeminente, né? Uma curva ali na torácica mais acentuada, a cintura fica assimétrica, então é como se um braço tivesse mais afastado do corpo e um quadril mais proeminente, aquele quadril fica mais alto. Você tem a sensação de que a pessoa tem um braço mais longo que o outro, né? Então, se esse quadro é um quadro típico de um desalinhamento da coluna. E aí, para você confirmar se tem uma rotação vertebral, a gente pede para a criança se inclinar para frente, que é aquela segunda gravura, e você vai ver se tem essa assimetria do tronco. Ou seja, se você for colocar uma régua ali, a gente falaria um fio de prumo, né? Se tiver um nível, exatamente. No consultório a gente tem um aparelhinho que chama escoliômetro. A gente apoia, né, nas costas do aluno e vê se ele está inclinado. Então, se tem uma inclinação, significa que tem uma assimetria e uma rotação vertebral, né? E dependendo do grau, já justifica uma escoliose mais estruturada, que a gente chama. Certo. Daí o pai ou a mãe ou até mesmo o adulto detectou ou percebeu que tem alguma coisa de anormal ali. Isso. O que fazer? Primeira coisa é procurar um ortopedista especialista em coluna, que ele vai, né, solicitar um raio-x e vamos partir dessa estrutura radiológica para poder medir as curvas, e ele provavelmente vai encaminhar para um serviço de fisioterapia que trabalha com exercícios específicos para escoliose. É um tratamento, né, com uma especialidade. Hoje em dia, muitos trabalham com escoliose, mas nem todos os meus colegas têm uma especialidade na escoliose, porque também, como é uma patologia tridimensional, o trabalho também é tridimensional. A gente vai estimular aquela criança a fazer uma respiração diferenciada, né? Nós vamos ter que fazer rotações, inclinações e totalmente tentando trabalhar esse controle motor, porque a escoliose não é uma patologia que envolve só a coluna, ela é de origem cerebral, digamos. Tem alterações a nível mais em cima que a gente precisa trabalhar esse conceito de conscientização postural. A escoliose, ela pode ser curada em algum momento? Olha, dependendo do grau e quando que você encontra essa escoliose, você tem grandes chances de você segurar a progressão da curva. Corrigir, não? Alguns casos você fica bem próximo, tá? Então, se você tem uma curva aí de 20 graus e a criança já tem 12 anos, digamos, e você já começa o tratamento, é claro que cada caso é um caso. Tem escolioses que crescem muito. Quando tem aquele estirão, em um ano a criança cresce 10 centímetros, a escoliose cresce junto. Então, a gente tem que estar atento a isso. Mas zerar a escoliose é difícil dizer que zera, entendeu? É bom fazer um acompanhamento, então, né? Exatamente. Agora, o que a escoliose, além da parte estética, né, ela provoca no paciente ou na pessoa que é portadora dessa deformidade? Essa parte estética, André, é bem importante a gente lembrar, porque a escoliose tem esse componente psicológico, né? A criança que é portadora de uma escoliose mais importante, ela vai ter que enfrentar o uso de um colete ortopédico, né? Muitas vezes e isso acontece numa faixa etária que ela está se desenvolvendo, e aí ela se esconde atrás, e aí a gente tem que entrar às vezes com psicólogo para ajudar nesse processo, porque, né, sofre bullying na escola e é bem complicado. E os pais se sentem muitas vezes culpados de não ter encontrado essa escoliose antes nos filhos, né? Então, o tratamento é, na verdade, para o resto da vida, em termos de uma escoliose moderada, às vezes até grave, né? Chega a partir de 50 graus, porque a gente tem uma maneira de medir essa escoliose através do raio-x e desses testes que se faz aí. A partir dos 50 graus é um grau cirúrgico, mas precisa analisar outros aspectos em relação ao que impacto que tem essa postura nessa criança, a que ponto aquilo transforma essa postura em algo mais, assim, para ela ter dificuldade de se relacionar. Então, tem que ver essa parte estética também.
Correto. Com relação a profissões, a gente falou que para as crianças não muda, né? Mas algumas profissões, eu tô pensando aqui, como a gente trabalha com TV, acompanhando o trabalho de cinegrafistas que carregam peso no ombro, né? Eu já percebi que alguns ficam fora do prumo ali, né? A gente falou do prumo, eu já vi que alguns estão tortinhos. Sim. Algumas profissões, elas facilitam ou ajudam pioram a escoliose? Não ajuda, né? Piora a escoliose? Olha, a gente está falando aqui de escoliose idiopática, que atinge mais esses adolescentes. Porém, nós temos a escoliose no adulto, que é uma escoliose que aparece devido às alterações degenerativas, né? Então, se você teve muitos anos fazendo o mesmo movimento, carregando uma câmera do lado direito, se colocando para trabalhar numa postura assimétrica, ao longo desses anos, você vai desenvolver uma musculatura mais enrijecida de um lado e você vai ter realmente uma assimetria e você vai ter dor. Então, assim, não é uma escoliose clássica, idiopática. A gente fala que é uma escoliose que é funcional, tá? Você teve em função do seu trabalho e você às vezes fez uma assimetria, aquela cara que foi pegar um negócio no carro e entortou a coluna, ficou travado, né? Se você trabalha com exercícios, com uma medicação e você sai daquela crise, tá? Você alinha, né? A sua curva, ela é móvel, ela é funcional. Uma curva estruturada da escoliose idiopática que a gente está falando do adolescente, ela não move, ela é mais rígida, né? Perfeito. Nessas profissões, algumas orientações ou dicas para que esses profissionais que precisam, né? Por exemplo, o cinegrafista, que eu acho que é um bom exemplo, mas tem outros, né? Quem trabalha com construção civil também tem que carregar peso. Sim. Outras profissões, a própria indústria. Existem algumas dicas de como evitar esse tipo de problema? Essas dicas sempre existiram em relação a você se colocar mais alinhado, né, no seu dia a dia. Quem trabalha com computador, carrega peso, né? As pessoas que trabalham em construção civil, usar aquele colete que ajusta com velcro, um cinturão, para poder estabilizar a coluna na hora de sustentar um peso. Mas essas pessoas têm que fazer uma atividade física antes de mais nada, né? A fisioterapia entra nesses casos quando existe dor. Diferente da escoliose, que é uma doença silenciosa e não tem dor, muitos casos não tem dor, né? As alterações da coluna nos adultos, geralmente você procura um atendimento fisioterapêutico, médico, quando você tem dor. E aí a dor aparece em função de você se colocar mal, né? O celular, o tablet, sentar na televisão largado. Às vezes a pessoa fala, mas esse final de semana eu não fiz nada, só fiquei lá no sofá, comi uma feijoada, sentei lá, fiquei assistindo TV, segunda-feira acordei com dor na coluna. O sedentarismo, você se jogar no sofá sem fazer nenhuma atividade física, isso ajuda que a coluna desestabilize. Você precisa de sustentação muscular. Tá, uma outra relação que a gente pode fazer aqui, até pegando esse gancho de sedentarismo, é a obesidade. O sobrepeso, ele também tem alguma relação com esse problema específico da coluna? Mais uma vez, a obesidade não é um fator desencadeante de uma escoliose, tá? A escoliose é uma patologia que simplesmente acontece independente da pessoa ser obesa ou não. Porém, é claro que uma pessoa está com sobrepeso, a coluna vai sofrer mais pressão, as vértebras vão estar mais pressionadas e você vai ter alterações maiores em função de você estar acima do peso. Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável, tem que perder, né, esse peso para se alinhar melhor. Se uma criança gordinha tiver que colocar um colete, é mais difícil de você ajustar o velcro daqui, escapa a gordurinha dali. Então, realmente, é um conjunto de fatores. Né? E você citou também essa questão da modernidade, né? Celular, computador, muito tempo sentado em frente ao computador, né? Também existe algumas dicas aí para essas pessoas com relação a celular, tablet, notebook, na cama, no sofá, ou até mesmo no trabalho? Então, André, eu sempre falo com meus alunos, principalmente, que é uma coisa que todos nós fazemos agora. Cama é lugar de dormir, né?
E aí eu vejo meus alunos lá, eu jogo videogame, onde você senta? Na cama. Tá. Onde você estuda? Na cama. E aí, seu celular? Na cama. Gente, cama é lugar de dormir. E você pode dormir em várias posições, né? Hoje em dia até estudos mostram que essa coisa de dormir de barriga para baixo, dormir de barriga para cima, não é um fator muito importante na postura em si, se você não tem nenhuma patologia da coluna. Você tem que estar confortável. Agora, quem fica muito tempo numa postura com aquele pescoço aqui, aquele bando de travesseiro, assistindo uma TV que está lá no alto, é claro, no decorrer do tempo... Isso quando não abaixa a cabeça para ver o celular, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas não olham mais para frente, elas estão olhando para baixo o tempo inteiro. Você entra no elevador, as pessoas nem olham para te dizer bom dia, estão todas no celular, né? Eu falo em atendimento no consultório médico, né? No salão de beleza, não tem mais revista, né? Você tem que ter um Wi-Fi. Então, isso mudou muito o padrão das pessoas de comunicação e de se colocar. Eles estão no mundinho aqui, ó, né? E isso faz com que você perca essa coisa de crescer, de olhar para frente, né? E ao longo do prazo, eu falo, se a gente veio do macaco, foi uma evolução, nós estamos retornando à época do macaco ainda. Exatamente. Porque nós estamos realmente olhando para o chão. Eu acho que uma palavra que pode ajudar aqui nesse bate-papo é o inconsciente, né? Tudo isso virou inconsciente. O cinegrafista que põe a câmera todo dia é inconsciente de que ele tem que estar numa postura correta. Quem está usando o celular inconsciente de que ele não pode ficar porque virou automático, né? Exato. Então acho que o interessante é as pessoas serem conscientes dos movimentos do corpo. Isso ajuda, eu acho que pode ser uma dica, né? E ter disciplina, assim, e não ser uma coisa com tantas horas. Se você for pensar quantas horas do meu dia eu fico olhando para baixo no celular, né? Aí se fala, então você tem que levar o celular e colocar. Não é bem assim, porque daí eu vou ter problema nos ombros. Eu tenho que estar apoiado nos ombros, eu tenho que ter boa postura. Não é só a posição da cervical, da cabeça. Tem a ver com os ombros, tem a ver com a lombar. Então, realmente, precisa ter consciência e precisa ver o tempo de exposição. Quanto tempo você fica carregando aquela câmera num lado? Não dá para você colocar no outro? Você distribuir isso, você ser mais consciente, né, de você estar mais alinhado mais tempo do seu dia, né? Tá certo. Eu agradeço muito a presença, então, da fisioterapeuta Maria Cláudia Monteiro aqui no Espaço Aberto para conscientizar. Obrigada. Já que estamos no mês de conscientização, é um espaço importante para conscientizar a população, para ficar atento a esses sinais, né? Como a gente falou no começo da entrevista, coluna um pouquinho fora do prumo ali, se tiver desalinhado, levar num ortopedista especialista em coluna, que depois vai encaminhar para um tratamento fisioterapêutico. Isso. É importante, assim, André, só para a gente complementar, que o pai e a mãe tenha um olhar, né, mais intenso nas costas do seu filho. A minha campanha esse mês é para que as pessoas consigam fazer um diagnóstico precoce, né? Lembrando que de 10 a 14 anos é onde acontecem os estirões, né? Quando a curva pode crescer mais. Então, se você olhou para o seu filho, a gente foi para a praia lá em janeiro e você viu, ele estava só de sunga, estava tudo bem. Aí no próximo ano você vai para a praia, você vai reparar, em um ano as coisas acontecem. Então, observe com mais cautela, né? Veja, peça para ele inclinar para frente, ver se não tem uma simetria. É isso que eu queria, né, divulgar, para que a gente consiga atender essas crianças com mais precocidade e aí evitar progressões mais importantes. Maria Cláudia, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você e a você que acompanhou essa entrevista, pela sua audiência, e até a próxima.